Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, uma mensagem para o seu coração, ainda via vídeo, mas crendo que a palavra de Deus é viva e nunca volta vazia. Amém, queridos? Quero mais uma vez desafiá-lo a se colocar diante do Senhor, diante da presença do Senhor. A presença de Deus não está no templo. A presença de Deus está diante da sua e da minha vida nessa hora, eu creio nisso. E por isso você deve se colocar diante do Senhor, ter um tempo diante do Senhor. Confesse seu pecado, presente a sua vida. Se necessário, dê um pause nesse vídeo. Pare essa mensagem, coloque seu coração diante do Senhor e fale com Ele nessa hora, em nome de Jesus. Amém? A mensagem que eu gostaria de compartilhar, ela está em Gênesis, a partir ali do capítulo 42, eu não vou ler o texto todo, mas é uma história conhecida, a história de José. Nós conhecemos a história de José. José foi vendido escravo por seus irmãos e passa por todo aquele trajeto que nós conhecemos, na casa de Potifar, na prisão. E José se torna o grande vizir, o vizir do Egito, se torna o segundo homem mais poderoso da terra conhecida naquele momento, e por isso é uma história que sempre fala aos nossos corações. Mas eu quero ressaltar um ponto em específico dessa história, e eu queria compartilhar ao seu coração e pedir que o Espírito Santo ministre na sua vida nesse dia, nesse momento que você estiver assistindo essa mensagem. Eu não vou ler o texto todo, mas eu queria ressaltar alguns versículos. No capítulo 42, o verso 21 e 22, diz assim, Então disseram entre si: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Esse texto, o versículo 22 também diz assim: Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. O que está acontecendo nesse contexto? Vocês conhecem a história. José interpreta os sonhos de Faraó, que viriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aconselha que Faraó encontrasse alguém que gerisse esse tempo, e Faraó o escolhe. E então a fome assola a terra e os irmãos de José vão ao Egito comprar mantimentos. E José os reconhece. E José, por os reconhecer, ele arma algumas situações, Vocês conhecem a história. Ele devolve o dinheiro a qual eles pagaram, ele os acusa de espião, deixa um dos irmãos preso. E quando está acontecendo essas situações, essa é a fala dos irmãos de José. Aqueles irmãos que haviam vendido José escravo. Eles dizem assim: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão. Rúben diz no versículo 22, eu não disse para vocês que vocês não deviam fazer isso, pois agora o sangue dele está sendo requerido de nós. Queridos, o que eu queria tratar ao seu coração nessa mensagem, e aqui eu creio que de fato nós colhemos o que plantamos, e as consequências das nossas decisões nos alcançam, mas aqui eu quero tratar de um aspecto. Se você continuar lendo o texto, em todo momento em que alguma coisa sai fora do controle, ou de uma maneira difícil, prejudicial a esses irmãos, eles dizem: Deus está nos culpando. Eles dizem: é o sangue do nosso irmão sendo requerido de nós. Sabe, queridos, eles caminham com o peso da culpa. E aquele peso da culpa, sempre quando alguma situação é contrária ao que eles achavam ideal, é martelado sobre a sua consciência. Quando as coisas não vão bem, é martelado na consciência deles. E eles se acusam, dizendo: foi porque nós fizemos aquilo, nós estamos pagando o preço agora. A verdade, queridos, é que muitos de nós caminhamos muitas vezes carregando o fardo, o peso da culpa. E aí o nosso olhar para a vida,
as nossas lentes para o mundo, as nossas interpretações do que acontece conosco, elas são invertidas ou elas são contaminadas pela culpa, pelo peso da culpa no nosso coração. É isso que acontece com aqueles irmãos. José, depois que se revela, ele diz assim: não se entristeçam, não se assustem. O que Deus fez foi o bem para a salvação de muitos. Mas ao olhar para a situação, o olhar de culpa dos irmãos José só os faziam pensar que Deus estava castigando cada um deles. Sabe, queridos, eu creio que nós precisamos nesse tempo nos colocar diante do Senhor. Muitos de nós têm caminhado baseados no peso da culpa. O inimigo, como uma nota promissória, nos acusa, nos cobrando, e nós caímos nessa cilada, porque ainda carregamos o peso da culpa. Não reconhecemos a verdade do arrependimento, a verdade do perdão do Senhor. Quando falamos do perdão, queridos, quando falamos do arrependimento, tratamos muitas vezes como algo iniciante da caminhada cristã. Mas a verdade é que se nós não vivemos e não entendemos esse princípio, toda a nossa caminhada ela é distorcida. Porque é em cima do perdão de Deus que nós trilhamos a nossa caminhada com Ele. Sabe, queridos, nós olhamos na Bíblia algumas histórias, como a de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecam, quando erram, eles se escondem. O peso da culpa não nos faz correr na direção do Senhor, nos faz querer se esconder. Perceba, a caminhada dos irmãos de José era uma caminhada que em todo tempo eles tinham medo da punição, eles se sentiam no direito de sofrer, eles se sentiam na necessidade de passar pelas dificuldades. Quantos de nós temos caminhados assim? Achamos só merecedores e esquecemos da graça de Deus, e então tudo que sobrevém sobre nós não lidamos com a esperança do Deus vivo que nos alcançou, da vida, da graça abundante que há de Deus disponível para nós. Mas caminhamos com medo da punição. Deus vai nos pegar na esquina. Um raio vai cair na nossa cabeça. Ou então fazemos como Adão e Eva. Sabemos que Deus está ali. Sabemos que Deus ia ao nosso encontro. Então nós nos escondemos. Nós fugimos. Quantos têm fugido da presença do Senhor? Porque tem acolhido o peso da culpa no seu coração. O peso da culpa também nós podemos ver em outra história, como por exemplo a história da mulher que foi pega em adultério. A culpa, a consciência. Perceba, Deus leva aquela mulher diante daqueles homens e ele diz assim, Jesus leva aquela mulher adúltera, pega em adultério diante daqueles homens e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que, acusados pela sua consciência, a começar pelos mais velhos, eles começam a se retirar. Sabe, queridos, é interessante, porque quando eles começam a se retirar, é um ato de reconhecer a sua falha. E eles então se afastam, não exercem o juízo sobre aquela mulher. Mas há uma verdade: nós muitas vezes queremos tratar a culpa no nosso coração assim, simplesmente no fato de não executar o juízo, a repreensão, a reprimenda nas situações que estão ao nosso redor. Nós não caminhamos pela graça, mas pelo peso da consciência. E isso não gera mudança, isso não gera essa transformação, isso não gera a mudança do nosso coração. O que Jesus espera de nós é um coração que vai na direção dele. É um coração que reconhece o erro, reconhece a falha, reconhece a pequenez, reconhece a necessidade do Senhor, mas não age movido pelo medo como os irmãos José, enxergando a punição de Deus em todas as coisas. Não age também se escondendo como Adão e Eva, fugindo do Senhor. Quantos de nós temos fugido do Senhor?
deixamos de ir à sua presença, de ir à sua casa, usamos argumentos outros, de falta de tempo, colocamos culpas nas instituições, nos pastores, nos líderes, nos irmãos, mas na verdade é o nosso coração, fugindo da presença do Senhor. Quantos de nós estamos assim? Ou como aqueles homens que não jogam as pedras sobre aquela mulher adúltera. Eles fazem o correto. Agora, o melhor era que eles tivessem se rendido diante do Senhor Jesus. Porque a acusação da consciência deles os fez ir embora. Sabe, queridos, o que o Senhor espera de nós é que nós nos acheguemos a Ele. Muitos de nós estamos achando que estamos fazendo certo, simplesmente pelo fato de se sentir confrontado pela nossa culpa, pela nossa consciência. Aqueles homens não jogaram as pedras naquela mulher, foram confrontados na sua consciência pela sua culpa. Agora, há um passo adiante, que é o passo da rendição. Jesus disse para aquela mulher: olha, nenhum homem, ninguém ficou aqui. Se nenhum te acusa, muito menos eu. Vai, não peques mais. Sabe, queridos, mas aquela mulher se torna seguidora de Jesus. Entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus. É assim. A acusação, a consciência, o peso na consciência pode até nos fazer abrir mão de atos que sejam errados. Mas o Senhor quer mais. O Senhor quer que você vá na direção dele. Que você não se esconda e que você não caminhe a partir do medo. O medo da culpa, o medo da punição, ou caminhando com o peso da culpa. Em todas as situações que acontecem com aqueles irmãos de José, eles se lembram da culpa sobre os seus ombros. O que eu venho trazer ao seu coração nessa hora aqui é um caminho diferente. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e suave e que nós devemos tomar do fardo dele e depositar o nosso. E nós podemos caminhar assim, a partir do arrependimento, da confissão e da entrega do nosso coração ao Senhor. Há um caminho de vida novo disponível para você. E esse caminho é a partir da rendição. Pare de fugir do Senhor. Não olhe através da lente da culpa. Olhe através da graça do amor que te alcançou. Receba verdadeiramente o perdão do Senhor. E aí nós podemos reagir como José. José disse para os seus irmãos: veja, o que vocês fizeram foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. Porque era alguém curado no seu coração e nas suas emoções. Nesse tempo, nesse momento em que você estiver vendo esse vídeo, Deus dizendo ao seu coração: há um caminho diferente a ser trilhado. Um caminho de vida. Um caminho da revelação, da graça e do perdão do Senhor. Talvez você tenha caminhado carregando o peso da culpa, fugindo do Senhor, se escondendo do Senhor como Adão e Eva. Talvez você caminhando pelo peso, o medo das consequências, porque afinal de contas você merece. Nós merecemos mesmo. Mas há a graça de Deus disponível para nós. Talvez a sua consciência te acusou e você tem tentado de algum modo suprir isso com os outros. Você se sente um pai ausente, então você não jogou as pedras sobre as mulheres, sobre a mulher. E o que você faz? Você sobrecarrega o seu filho de presentes que ele não precisava. A culpa.
Talvez você em algum momento se sente culpado no seu casamento e quer suprir de outras formas. Isso se tornou um fardo. O que o Senhor vem dizer ao seu coração é que é um caminho. E esse caminho é a partir da revelação da graça. E que é um jeito. E o único jeito é correndo, querido, na direção do Senhor. Pare o que você estiver fazendo. Se coloque diante dele. Se jogue no chão, diante da presença do Senhor, ajoelhe. Faça alguma coisa. Confesse o seu pecado. E permita e perceba o perdão do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. Converse com o seu pastor. Abra o seu coração. Vamos trilhar um caminho diferente. Um caminho onde desfrutamos da graça. Reconhecemos sim os nossos erros, mas reconhecemos também a graça e o amor de Deus que nos envolve. Que em nome de Jesus, eu e você caminhamos a partir dessa revelação. A revelação do perdão, a revelação da graça que nos alcançou. Deus nos abençoe com a sua graça e com o seu poder. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã que ouve esse vídeo nessa hora, Pai. Ó Deus, que teu bálsamo seja derramado sobre as feridas, que a consciência do perdão, que a percepção do teu amor, ó Deus, envolva a vida do teu filho e da tua filha nessa hora, que tanto tempo tem se escondido do Senhor, tem fugido da tua presença, tem caminhado com o peso da culpa. Pai, que a graça do Senhor, e só o teu Santo Espírito pode tocar esse coração e produzir a vida a partir da vida do Senhor. É em teu nome, Deus, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Que a graça de Deus seja sobre cada um de nós, nos conduzindo nesse tempo. Em nome de Jesus. Saudade. Um abraço. Deus abençoe.